na parte de quarta-feira. Eu sou a verdade. Hoje vivemos num tempo em que a verdade é relativa. Tudo depende. Queridos, a Bíblia nos ensina que existem verdades absolutas. Embora o mundo não aceite, mas a Bíblia ensina verdades absolutas. Os 10 mandamentos são verdades absolutas. Jesus Cristo como único caminho para o céu, como único Salvador, o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, Atos 4:12, é uma verdade absoluta. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Vamos ler então em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver o verso 14. João 1 e o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo nasceu para ser a revelação da glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Mais um texto está no capítulo 1 de João e o verso 17. Leia comigo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça e a verdade. E lemos também no capítulo 8 e o verso 32. Capítulo 8 e o verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia como um todo, de Gênesis ao Apocalipse. A verdade são todos os mandamentos de Deus, como diz em Salmos 119, verso 142. A verdade é a lei de Deus. E lemos também em João capítulo 14, o verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lemos também em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo é chamado Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz, em contraste com as trevas. A mentira está ligada ao diabo e ao pecado. Isto diz em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira, porque ele peca desde o princípio, ele é mentiroso. Assim, a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações. A verdade inclui, acima de tudo, o aspecto moral da fidelidade a Deus e à sua vontade. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos humanos não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouviram somente tradições, teorias e máximas humanas, até agora ouçam a voz agora daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Jesus é a verdade. Pense no que isso significa. Jesus é o Logos, a palavra, o Verbo, que estava com Deus desde o princípio e que é o Criador de todas as coisas. João 1:1. Ele é um com o Pai, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Vou repetir. Jesus é um com o Pai, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Porque nunca houve um tempo no passado em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Pai e Filho possuem existência eterna, vida em si mesmos. Possui todas as características do Pai e, portanto, também é o grande eu sou. O tetragrama YHWH é aplicado ao Pai, mas também é aplicado ao Filho, Jesus Cristo. O ser de Cristo não está sujeito a ninguém nem a nada. Nada do que há no universo, incluindo o conhecimento, existe à parte dele, de Jesus. Por isso, tudo o que foi criado e existe deve a existência somente a Cristo, conforme diz em Colossenses 1,16. Abra sua Bíblia e vamos ler Colossenses 1,16. Leia comigo. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todos os anjos foram criados por Deus o Filho, que ao encarnar e nascer de Maria recebeu o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Criador do que existe no céu e do que existe na terra, das coisas visíveis e invisíveis e de todas as hostes celestiais. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele não somente criou, mas ele sustenta todas as coisas. Isto é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus Cristo. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. A verdade, na Bíblia, é uma pessoa e ela se chama Jesus. Pecado na Bíblia é um ser que se chama Satanás. A verdade, Jesus Cristo, pode ser comparada ao sol que ilumina o mundo inteiro, o universo todo. Meu querido irmão, Jesus Cristo é a verdade absoluta. E eu abraço esta verdade que salva, que liberta. Deixo com você esta verdade chamada Jesus, o Deus encarnado, o Verbo, aquele que criou tudo, coisas invisíveis e coisas visíveis, quer no céu, quer na terra. Ele é o nosso Salvador, nosso amigo, nosso querido irmão mais velho. Aleluia!